Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como estamos agora, né, a todo vapor, se Deus quiser. E se mês que vem, se Deus quiser, estaremos todos juntinhos de novo. Vamos lá para nossa aula 2, beleza? Vamos lá. Processo saúde e doença. A definição é um processo contínuo de adaptação com ação recíproca permanente. O desequilíbrio das necessidades básicas desencadeamos as doenças, geralmente pela perda de um ou de mais necessidades. Do processo saúde e doença, passamos a ter medidas de prevenção, e essas medidas de prevenção são a primária, secundária e terciária. O que ele quer dizer isso? Quais são as nossas necessidades básicas? Alimentação, né? Respirar, uma necessidade básica. Comer, né? Que mais? Ir ao banheiro, né? Lazer, trabalho, tudo isso é necessidade básica. Então, quando falta uma ou duas dessas necessidades básicas, nosso corpo entra em desequilíbrio. Aquilo que eu falei na aula anterior, lembra que eu falei que, segundo a OMS, o que é saúde? Então, por exemplo, se eu trabalho muito e falta o lazer, eu fico em desequilíbrio. Vou ficar muito irritada, vou ficar estressada, vou ficar até doente. Pode aparecer algumas patologias, porque estou em desequilíbrio, tá bom? Isso é o processo saúde e doença. E quais são as medidas de atenção? Existe, gente, de prevenção, né? Existe no SUS, foi institucionalizado no SUS, a prevenção, e ela é categorizada por 3 níveis, tá? Primário, secundário e terciário, que eu fiz alguns comentários na aula passada. Vamos lá ver o que é. Então, a prevenção primária são medidas destinadas a desenvolver uma saúde integral pela proteção específica do homem contra os agentes patológicos ou estabelecendo barreira no meio ambiente, a promoção de saúde. O que é promoção de saúde? É educação de saúde, ensinar um bom padrão de nutrição, habitação adequada de acordo com os padrões de saneamento, recreação e condições de trabalho favoráveis, atenção ao desenvolvimento da personalidade, prevenção da fadiga tanto quanto possível. Isso é a atenção primária. E aonde está institucionalizada a atenção primária? No posto de saúde, na UBS, tá? Existe o UBS e existe o UBS-PSF. Eu falei na aula passada, né? O que é PSF? Programa Saúde da Família. Poxa, esqueci do livro hoje de novo. Até o fim, lá eu mostro o livro. Ou talvez lá na nossa revisão eu mostro para vocês o livro, tá? Então, a atenção primária, ela está institucionalizada dentro da UBS, tá bom? Que a gente vai ver lá o programa Saúde da Família, essas coisas todas, tudo isso é atenção primária. O quê? Eu vou ensinar a população a não ficar doente, né? Por exemplo, educação em saúde. O que é educação em saúde? A gente vê um monte, né? Um monte de campanha. A campanha da vacinação, a campanha de alimentação para evitar a obesidade. Tudo isso é educação em saúde, tá? E tudo isso, o início de tudo isso tem que estar onde? Na UBS, tá? UBS PSF, beleza? Proteção específica. O que tem lá dentro da atenção primária? Qual que é o objetivo? O que tem em mente, né? O que eles vão fazer? O que o profissional que trabalha lá tem que pensar em fazer a respeito de prevenção e educação em saúde na atenção primária. Esquema de imunização nos primeiros anos da infância. Não tem a sala da vacina? Eu tinha uma professora que costumava dizer
que a sala da vacina é o coração de uma UBS. Se você for ver, é o coração de uma UBS. Tem que ser muito, muito, muito bem cuidada, né? E nós vamos falar desse cuidado lá na última aula, tá bom? Imunização de acordo com o tipo de exposição. Por exemplo, agora a gente está tendo epidemia de coronavírus, né? O Covid-19. E não estão aí lutando contra a vacina. O Brasil até comprou, acho que de 100 milhões de doses da vacina de Oxford, né? Na Inglaterra, que diz que é eficaz. Então, imunização de acordo com o tipo de exposição. Agora estamos expostos ao quê? Ao coronavírus. Então, se tiver uma vacina, a vacinação, uma vacina eficaz, que esteja aí disponível para a população, essa é a exposição que a gente vai ter, que nós estamos tendo. Então, é essa vacina que será disponível para a população, tá? Higiene individual, manipulação adequada de veículos de transmissão, alimentos, água, ensinar a população, principalmente aquela população carente, como é que faz a higienização dos alimentos. Por exemplo, a higienização de frutas e legumes, né? Que a gente tem que deixar ali na água. Hoje em dia vende no supermercado, né? Uma água sanitária específica para deixar ali 30 minutos o alimento mergulhado. Mas se não tiver isso, a água sanitária normal é uma colherzinha, se não me engano, tá, gente? É uma colherzinha de sobremesa que você coloca ali, ou é umas gotinhas que você coloca ali em 2 litros de água e deixa imerso ali a leguminosa, né? As folhas, né? Por cerca de 20, 30 minutos, tá bom? Ensinar como manipula o alimento, né? Carnes, por exemplo. Uma vez eu vi o Dr. Bactéria, não sei se todo mundo conhece, ele sempre tá na Record, o Dr. Bactéria, dizendo que assim, tem muita gente que lava o frango para depois cozinhar. E esse lavar, como ele tem muita bactéria, espalha a bactéria por toda a pia, né, contaminando outros alimentos, né? Então ensinar a manipular o alimento, né? E às vezes até não jogar fora, porque às vezes tem alimentos que na casca é que tem os nutrientes, né? Então não dispensar a casca, é muito importante isso, né? O controle adequado dos vetores. Quais são os vetores? Rato, barata, o mosquito da dengue, né? Que não sei se alguém falou lá, não dei uma olhada lá no YouTube, mas se eu não me engano alguém falou qual que era o nome do vetor, né? O nome do mosquito da dengue, né? Então, é fazer o controle adequado. Assim, se eu tenho... Lembra que eu falei da demográfica? Da região demográfica que a minha UBS é responsável, e ali tem muitos casos de roedores, de não sei o que, eu tenho que chamar a vigilância sanitária para fazer o controle adequado e ensinar a população a fazer o descarte de lixo adequado também, para que não prolifere esses vetores, tá bom? Desinfecção concorrente terminal quando necessário. Gente, em UBS existe uma pequena sala de o CME, né, que é o Centro de Material de Esterilização. E tem uma sala de sutura, não é? Então, a gente precisa de curativo, saber, o profissional precisa saber fazer uma limpeza concorrente, uma limpeza terminal nessas salas, tá bom? E isso vocês aprenderam aonde? Aonde mesmo? Qual foi a matéria? Clínica cirúrgica. Claro que se você for fazer você for trabalhar no centro cirúrgico, você tem todo um aprendizado maior, né? Quais são
os produtos que vão ser utilizados, tudo, mas até mesmo se você for trabalhar ali naquele pequeno CME da sua UBS, você vai aprender ali qual que é o produto, para quando usa, quanto tempo que fica mergulhado ali, o equipamento, né, o instrumento, tudo certinho, tá bom? Mas vocês precisam saber que tem a limpeza terminal e tem a limpeza concorrente, que a gente já conversou sobre isso, né? Isolamento adequado quando necessário. Chegou lá na atenção primária um caso de meningite, eu já tenho que isolar esse paciente e acionar lá, né? Lembra que eu falei de notificação compulsória em algumas aulas passadas? A enfermeira ou o médico vai fazer a notificação compulsória, porque a meningite é uma doença que vai entrar em notificação compulsória. E essa pessoa, esse paciente, vai ser levado para o nível secundário, né? Porque ele não vai ficar no nível primário, porque o nível primário é de prevenção, a doença já está instalada nele, então ele já vai ser enviado para o nível secundário e já em isolamento, tá bom? Prevenção secundária, né? Tão logo que a doença seja detectada, então a doença já está instalada, né? Então a gente já lida ali, a gente não vai mais ter educação em saúde, não é mais a prevenção da doença, a doença já está instalada, né? Então o que ele diz lá sobre a prevenção secundária? O diagnóstico precoce, o prognóstico e o tratamento precoce tem por finalidade evitar contaminação por terceiros, curar ou estabilizar o processo evolutivo da doença. Por exemplo, um CA descoberto, né, logo no início, para evitar uma metástase, para evitar futuras complicações, né, ou uma complicação maior. Então, estamos no nível secundário. Assistência médica primária, quer dizer, eu cheguei lá na minha assistência, lá na minha UBS, fui passar no médico e ele descobriu um nódulo no meu seio, ele vai me mandar lá para o nível secundário, porque lá que vai ser feito o diagnóstico, tá bom? Assistência médica primária é isso, é o médico detectar a doença precocemente e já mandar lá para o nível secundário, tá bom? Ambulatório de especialidades, por exemplo, aqui perto da minha casa tem o HGC, que tem um ambulatório de especialidades, né? Quais são as especialidades? Todas as especialidades, né? Trabalho de equipe multiprofissional, que é muito importante, né? Por exemplo, descobri um câncer, eu fiquei meio desestabilizada. Então, além de eu passar com um oncologista ou com mastologista, eu vou passar também com um psicólogo para eu entender esse processo da doença, né? Isso é um trabalho multiprofissional. A descoberta dos casos em levantamento de exame seletivo. Eu preciso fazer um exame. No nível primário não tem, porque o nível primário é educação em saúde. Vão me mandar lá para o nível secundário para fazer um exame mais específico, né? Uma mamografia, uma ressonância magnética, e ali eu descubro a minha doença, tá? Usos de recursos laboratoriais disponíveis, né? Tem recurso de laboratorial disponível no nível primário? Tem. Só que o que acontece? Existem alguns exames que são mais complexos laboratoriais, então precisa mandar lá para o nível secundário, tá? Notificação dos casos, aquilo que eu falei, chegou a meningite, preciso notificar, mas ele precisa ser notificado e enviado lá para o nível secundário, ou às vezes não é notificado no nível primário, só lá vou enviar porque é suspeita, então vou enviar lá para o nível secundário, vai fazer o exame e é notificado, tá bom? E exame dos contatos, né? Precisa fazer, por exemplo, Covid agora, né? Cheguei lá na minha UBS tossindo, sem paladar, né? Com febre, então vamos mandar lá para o nível secundário. E aí ali vão fazer toda uma anamnese, né? Uma pesquisa de com quem
quem eu tive contato, né? E essas pessoas que eu tive contato precisam fazer os exames, tá bom? Contenção da incapacidade, né? Quando o paciente é incapaz, tá bom? Incapaz em que sentido? Pode ser mental, pode ser físico, né? Limitação da incapacidade, prevenir ou retardar as consequências das moléstias clinicamente avançadas, né? Por exemplo, gente, se esse paciente que chegou lá no nível secundário, que no nível secundário tem especialidade psiquiatria, e ele já faz um tratamento, ele, vamos dizer que tem um tipo de esquizofrenia, que nós já vimos as esquizofrenias, né? Um tipo grave de esquizofrenia, e ele parou de tomar o remédio, ele tá incapaz, tá? Porque ele às vezes está em surto. Então, a gente tem que tentar prevenir ou retardar as consequências dessa doença, tá? Então, como que vai fazer? Lá no nível primário, vai mandar para o nível secundário, que vai fazer o quê? Às vezes precisa fazer uma internação deste paciente para ele tomar os medicamentos, né, para ele voltar às faculdades mentais dele normal, tá? É um exemplo. Tratamento adequado para interromper o processo mórbido e evitar futuras complicações. Então, por exemplo, lá no nível secundário eu descobri um câncer. Então, eu preciso começar o tratamento para evitar a morte, tá bom? Prover meios para conter a invalidez e evitar a morte, é aquilo que eu falei, tá? Às vezes você sofreu um acidente, vai para o nível primário, sofre um acidente de moto, tem uma fratura exposta do fêmur, né? Que a gente sabe que quebra osso grande, pode soltar gordura e causar uma embolia, essa gordura, né? A gente vê muitos casos da pessoa pegar e ter uma queda e 2, 3 dias depois morrer. Morreu por quê? Pode ser por embolia, tá? Então, ele vai passar para o nível primário primeiro? Não, ele já vai para o nível secundário. Então, vamos tratar e ver se não teve nenhum deslocamento de nada, de nenhuma gordura, de nada que possa causar a morte desse paciente, tá bom? Aí a gente chega no nível terciário. O nível terciário, gente, é quando a doença já está instalada há muito tempo, ela já está crônica, ou quando o caso é muito sério, que pode vir causar sequelas ou a invalidez. No caso do nível terciário, a gente chama que é o nível de reabilitação, tá? Então, reabilitação é a prevenção da incapacidade total ou parcial depois que as alterações anatômicas e fisiológicas estão mais ou menos estabelecidas. Quer dizer, quando foi tratado tudo, né, que foi possível, foi feito cirurgia, foi feito tudo lá no nível secundário, vou mandar para o nível terciário para ele recuperar aquela autonomia que ele tinha, ele recuperar as atividades fisiológicas dele, tá bom? Reeducação e treinamento visando possibilitar a utilização máxima das capacidades restantes. Quer dizer, mesmo, vamos supor, mas ele sofreu um acidente automobilístico e teve a amputação da perna, metade da perna, né? Eu tenho que treinar ele para ele voltar para a sociedade, porque ele perdeu uma parte da perna, mas ele tem a outra. Então ele precisa aprender a andar, né? Apenas com uma. Mais para frente, lá na atenção terciária, às vezes até quaternária, em algumas bibliografias tem a atenção quaternária, ele aprendeu a usar uma prótese nessa perna. Isso é reabilitação, tá bom? Educação do público e indústria no sentido de dar emprego ao reabilitado. Não tem aí, por exemplo, maioria das empresas, se eu não digo todas as empresas, né, mas a grande maioria tem uma porcentagem de vagas para quê? Para o deficiente, né? Então vamos por ele, porque não é porque ele perdeu uma perna ou porque ele ficou cego,
né, que ele está impossibilitado de ganhar o dinheiro dele se ele está em fase produtiva, né? Então as indústrias, as empresas faz essa contribuição para aquele paciente, tá? Utilização de asilos, né? Quando ele já está ali numa idade que ele já não vai mais produzir nada para a sociedade e às vezes ele não tem família, ou a família deseja que ele tenha maior atenção em vez de ficar em casa sozinho, né? Que uma grande maioria de idosos fica podendo ter risco de queda, morrer sozinho, né? Então, o que aí temos? Temos aí as casas não é asilo, as casas aí pros velhinhos, tá bom? Aí a gente fala agora, gente, da estratégia de saúde da família, que ela está instituída lá na atenção primária, tá bom? Não sei se todos já ouviram, eu andei conversando com alguns alunos quando eu dei essa matéria aí na escola, né? Em Itapevi, alguns já ouviram falar da estratégia saúde da família, alguns nunca ouviram falar. Aqui em Carapicuíba tem, em Osasco tem, na cidade de São Paulo tem muito estratégia de saúde da família. Vou falar para vocês e apresentar para quem não conhece, tá bom? E para quem conhece vai se aprofundar mais. No início da década de 80, alguns países iniciaram as primeiras atividades de mudanças nos serviços primários de saúde que foram reconhecidas mundialmente como resolutivas e de impacto. Quais foram esses países? Cuba, Canadá e Inglaterra. A partir dessas experiências, o Brasil passa a organizar o sistema de atenção primária de saúde. Para essa execução, em 1994, originou-se no Brasil o Programa de Saúde da Família. A saúde da família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde dessa comunidade. Eu já comentei com vocês, existe uma equipe, tá? Que eu vou falar qual é a numeração. Tem o enfermeiro, tem o médico, tem o ACS, que é o agente comunitário de saúde, tá? E tem os técnicos de enfermagem, e depois entra dentro da UBS o dentista, o assistente social, o psicólogo, tá bom? Isso é uma equipe multiprofissional. Mas os que vão a campo, que vão visitar as famílias, são os ACS, que são os agentes comunitários de saúde, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro e o médico. Tá? Então existe essa equipe que ela numa região, numa determinada região, por exemplo, a minha UBS PSF, que tem esse programa de estratégia de saúde da família, que é o programa Saúde da Família, né? A minha UBS, que é PSF também, ela cuida, vamos supor, de 100 famílias, tá? Então eu preciso de equipes, né? Então a certa equipe, a minha equipe está demarcada a uma determinada comunidade ou duas comunidades. Então eu tenho um X por mês de famílias para ser visitada na casa delas, tá? Então eu vou até a casa delas. Normalmente quem é diário na casa dessas famílias são os ACS, né? Os agentes comunitários, tá? O técnico vai uma vez por semana, o enfermeiro a cada 15 dias e o médico uma vez por mês, tá? Que vai fazer a visita a determinadas famílias. Então, essa equipe tem umas determinadas famílias que elas têm que visitar todos os meses. Os ACS todos os dias, os técnicos toda semana, os enfermeiros a cada 15 dias
e o médico uma vez por mês, tá bom? Pra quê? Pra saber, pra orientar, pra saber se tá tomando a medicação correta, né? Se tá precisando de alguma coisa, por exemplo, se você vê que aquela família tá em extrema pobreza, então você tem que fazer um relatório e levar isso para assistente social procurar fazer alguma coisa por essa família, né? Essas coisas assim, entendeu? Ver as crianças se estão em estado de desnutrição, né? E por que estão em estado de desnutrição? Por má alimentação? Por falta de alimentação? Então, tudo isso precisa ser observado, já que tem muita família que não vem até o posto. Então, em vez dessa família vir até o posto, é o posto que vai até essas famílias. Isso é estratégia saúde de família, tá? A estratégia de saúde da família é um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela evolução histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. A velocidade de expansão da saúde da família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos seus princípios. Iniciada em 1994, apresentou um crescimento expressivo nos últimos anos. A saúde da família como estratégia estruturante dos sistemas municipais de saúde tem provocado um importante movimento com o intuito de reordenar o modelo de atenção do SUS. Busca maior racionalidade na utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações assistidas às equipes de saúde da família. Gente, o que ele quis dizer com isso? Que com a entrada do SUS, lembra da história, como que era meio bagunçado, alguns podiam utilizar a saúde pública, outros não, e quando podia, aí virou uma baderna, né? Era ainda pior. Quem assistiu o videozinho que eu coloquei lá, o homem diz, né? O senhorzinho tá lá na fila, tá reclamando, mas o homem diz que antes era pior, e era pior mesmo. Veio o SUS para dar uma melhorada aí nesse atendimento. E com a visão da estratégia saúde da família, melhorar ainda mais. Porque aquela pessoa que vai buscar o UBS, pensando que lá na UBS ela vai ter um tratamento hospitalar, a visão é outra. Então, a estratégia saúde da família vai visitar essa pessoa, vai ver que ela já está com uma doença instalada, em vez de buscar atenção primária, já vai levar ela para atenção secundária, já vai levar ela para fazer exames específicos que na atenção primária não tem, que vai demorar. Entendeu? Então, por isso que veio a estratégia saúde da família, para organizar a saúde e dar uma assistência mais rápida e eficaz para a população. Essa é a ideia, tá bom? As equipes são compostas, no mínimo, por um médico da saúde da família, porque a gente tem, né? Eu tenho um certificado de enfermeira saúde da família, tá? Tem médico que ele se especializa em saúde da família, que é a saúde pública, tá bom? Um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e agentes comunitários, sendo que o número de ACS, que é agente comunitário de saúde, deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de saúde da família. Então, um ACS, ele atende no mínimo... Não, ele atende no máximo, né? No máximo, 750 pessoas, tá? E uma equipe, ela deve ser composta por pelo menos 12 agentes comunitários de saúde, tá? Porque é eles que são as formiguinhas, tá? É eles que vão nas casas dessas pessoas todos os dias. Ele vai, prof, na casa da mesma pessoa todo dia? Não, eles têm um esquema. Cada dia ele vai visitar uma família, tá bom?
de 12 ACS por equipe de saúde da família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. Quando ampliada, conta ainda com um dentista, um auxiliar técnico de bucal, né? É o cara que fica lá na sala com o dentista. Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de no máximo 4.000 habitantes, sendo a média recomendada 3.000 habitantes de uma determinada área. Por isso que é demográfico, tá? Então, uma equipe vai cuidar dessa área, outra equipe vai cuidar daquela área, tá? Não pode essa equipe cuidar da outra área. Ela vai sempre cuidar da mesma área, inclusive para justamente estar assistindo aquele paciente de perto e saber de todas as deficiências daquela comunidade, daquela família, né? Se ficar mudando, aí o negócio fica feio, né? A atuação, não. A média recomendada é de 3.000 habitantes de uma determinada área e essas passam a ter corresponsabilidade no cuidado da saúde. A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade. O ACS é a formiguinha que vai lá na casa do paciente todos os dias, tá? Então, por isso que o ACS normalmente é o que mora na comunidade atendida, tá bom? Então, aquele ACS, por exemplo, eu fui visitar uma comunidade quando eu estava fazendo faculdade, aquela favela que fica ali no Jaguaré, aquela favela grandona, e a gente só podia entrar com o ACS, que era responsável daquela comunidade, daquela área. E a gente entrou com aquele ACS, tá? Com aquele agente comunitário que era residente daquela comunidade, beleza? E ainda, por estabelecer vínculos de compromisso e de corresponsabilidade com a população, por estimular a organização das comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde, por utilizar sistemas de informação para monitoramento e a tomada de decisões, por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias estabelecidas com diferentes segmentos sociais e institucionais, de forma a intervir em situações que transcendem a especificidade do setor saúde e que tem efeitos determinantes sobre condições de vida e saúde dos indivíduos. Então, o programa saúde, estratégia saúde da família, ele tem a visão de ir além da saúde. Por exemplo, se naquela comunidade está precisando de um saneamento básico, porque as pessoas estão ficando muito doentes porque não tem saneamento básico. Então, o programa Saúde da Família, Estratégia Saúde da Família, a intenção é melhorar essa comunidade, intervir no governo municipal para que aquela comunidade tenha um saneamento básico. Aquela comunidade tendo saneamento básico, os problemas de saúde daquela comunidade vão diminuir muito. Ou coleta seletiva de lixo, ou qualquer uma dessas coisas que fogem do poder que a estratégia de saúde tem, né? Então, eles procuram ali, por meio de outras instituições, garantir a saúde da população. Porque você concorda comigo? Se não tem saneamento básico, a população vai ficar doente. Se tem saneamento básico, tem algumas doenças que não vão existir. Mesma coisa da coleta seletiva de lixo, tá bom? Os PACs, né, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde, os ACS, né? O PAC é o programa que instituiu primeiro, antes de instituir o Programa Saúde da Família, a equipe de Estratégia Saúde da Família, foi colocado esses PACs, né, o Programa de Agentes de Saúde. Então, antes só existiam os agentes de saúde, depois foi institucionalizado a equipe, né? Que a gente já viu que é composta por uma equipe multiprofissional.
Considerado parte da saúde da família, nos municípios onde há somente os PACs, que são os agentes de saúde, este pode ser considerado um programa de transição para o programa Saúde da Família. No PACs, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfermeiro lotado em uma unidade básica de saúde. Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas situações distintas em relação à rede do SUS, ligados a uma unidade básica de saúde ainda não organizada na lógica da saúde da família, ligados a uma unidade básica de saúde da família como membro da equipe multiprofissional. Atualmente encontra-se em atividade no país 204 mil ACS, estando presentes tanto em comunidades rurais e periferias urbanas, quanto em municípios altamente urbanizados e industrializados. Então, gente, são em duas categorias, só eles, só os ACS e os ACS instituídos nos programas Saúde de Família. Para você ver como eles estão espalhados, são mais de 204 mil ACS, estando eles na equipe Estratégia Saúde da Família ou não, só ligada à unidade básica de saúde, tá? Programa de saúde preconizados pela Secretaria do Estado de São Paulo. A Secretaria do Estado, não é do município, é do Estado de São Paulo, ela preconiza alguns programas que devem ser institucionalizados em todo o Estado de São Paulo, tá? A Secretaria do Estado de Saúde preconiza os programas de saúde que são usados e aplicados em UBSs na Federação, Estado e Município. Os programas de saúde subdividem-se em subprogramas que são usados em UBS de acordo com o suporte técnico com a necessidade da demanda daquela localidade. Então, é institucionalizado um programa. Programa Saúde da Mulher. Mas aí o programa Saúde da Mulher no meu bairro, existe um subprograma que é de climatério. Vamos fazer um programa, porque tem muita, eles viram que ali naquela UBS a visita maior é de mulheres entrando no climatério, então vamos fazer um programa só do climatério para essas mulheres, deu para entender? Nem toda a UBS vai ter um subprograma do climatério, isso depende da demanda que aquela UBS necessita, tá bom? Então, quais são os programas que são preconizados pela Secretaria do Estado de Saúde? O programa Saúde do Adulto. Dentro do programa Saúde do Adulto, nós temos os subprogramas, né, que depende da localidade e da UBS, o que vai atender. Então, temos o subprograma da tuberculose, da hanseníase, da pressão arterial, da diabetes, né? Aí compreende ainda o atendimento oftalmológico, odontológico de DST, temos o subprograma de saúde mental e temos em todas a clínica geral. O programa Saúde da Criança, ele tende a visar o quê? O crescimento e desenvolvimento, desnutrição, os adolescentes e a imunização. Isso é o que a Secretaria Estadual de Saúde preconiza, tá? Que as unidades básicas de saúde têm que dar atenção. Temos o programa Saúde da Mulher, que lá dentro do programa Saúde da Mulher tem prevenção do câncer ginecológico, do colo uterino, de mama, gestação pré-natal, puerpério e climatério. No programa Saúde do Idoso, redução de internações e garantia da autonomia. O programa Saúde do Adulto. As ações dirigidas a esse grupo visam principalmente diagnosticar e tratar precocemente as intercorrências patológicas de modo a prevenir os problemas de saúde mais frequentes no adulto, além dos problemas específicos da clientela. Acrescentam-se outros que afetam toda a população. Gente, o programa Saúde do Adulto já tá falando, é para o adulto. Quando que somos adultos? A partir de 18 anos de idade somos adultos. Então, vamos passar com quem? Com o clínico geral.
tá? Então, dentro daqueles subprogramas, vamos ver lá na UBS o que a demanda atende. Vamos supor, por exemplo, uma UBS PSF que tem ali no centro da Sé. Qual é a demanda? Qual é a clientela que atende ali? Morador em situação de rua, né? A maior parte ali da clientela de uma UBS PSF ali no centro, né, na Sé, é do que? De morador em situação de rua. Então, quais são os programas instituídos ali? Tuberculose e hanseníase, não é? Saúde mental, né? De drogas, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam. Vai instituir um super programa dentro da UBS, dependendo da demanda da clientela, dependendo do perfil da clientela, tá? Ações de controle no âmbito do saúde do adulto, tá? O programa de controle de doenças transmissíveis e o programa de controle de doenças crônicas, tá? Então, todas as ações de DSTs ou de doenças transmissíveis, a gente teve aula agora mesmo, a gente terminou antes das férias, né? Tanto as DSTs quanto as doenças transmissíveis por outros patógenos, né? Nós vimos hanseníase, nós vimos tuberculose, né? Então, qual que é a finalidade desses programas? Evitar a proliferação, reduzir o número de doentes, né? E assistir esse doente mais de perto, né? Você imagina ali você tratar um morador em situação de rua de tuberculose, o tratamento que ele tem que fazer. Qual que é o tratamento da tuberculose? Não é por 6 meses? A gente tem que assistir esse paciente de perto, né? Por isso que é difícil esse trabalho, né? Dessa UBS PSF. Como é que você faz? Que às vezes eles são andarilhos, às vezes eles mudam. Como que você busca? Como que você chama esse paciente ali para ele fazer o término desse tratamento, né? E das doenças crônicas. Que doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, né? Aterosclerose, né? Todas essas doenças crônicas. A gente tem que chamar e tem que assistir esse paciente, né? Como que tá a evolução da doença? Como que tá o tratamento da doença? Ele tá sabendo se tratar? Ele tá sabendo tomar a medicação? Tá descompensado? Ele tá sabendo se alimentar? Tudo isso. Bom, os objetivos desse programa Saúde do Adulto, né? Atender a demanda acima de 16 anos, eu falei 18, mas acima dos 16, porque em algumas UBSs, né? A partir dos 14 anos, 16 anos, eles já não passam mais com o pediátrico clínico, né? Prevenir ou controlar a doença e suas alterações, diagnosticar precocemente as doenças, acompanhamento ambulatorial, quer dizer, ele vem para nível primário, mas a gente manda ele para o nível secundário, né? Sistematizar as ações de nutrição visando a orientação alimentar, desenvolver ações educativas visando a prevenção e promoção de saúde, o tratamento precoce das doenças e a captação de alguns casos, né, de TB, de hanseníase, seja do que for, das doenças crônicas também. Os subprogramas dentro do programa Saúde do Adulto, né? Nós temos o programa de oftalmologia, que é prevenir e tratar precocemente uma catarata, algum problema de visão mais sério ou não, ou ele tá reclamando de muita dor, né, na cabeça, então vamos ver, vamos passar ele no oftalmo, às vezes está precisando usar óculos, né, reabilitar ou minimizar a incapacidade, às vezes ele já tá com uma catarata, né, então às vezes não tem mais jeito, então tem que minimizar, estacionar isso e ajudar ele a entender e ele viver com o que ele tem,
né? E o programa de óculos, né? Tem algumas aí na cidade de São Paulo, eu fiquei sabendo, em Osasco também, que algum dias do ano tem o programa do óculos que dá o óculos de graça, né? Faz já o exame e tem o óculos de graça. Temos também um subprograma que é de odontologia, né? Prevenção e tratamento precoce das doenças, porque a gente sabe que se a boca da gente tá doente, isso pode afetar o quê? O coração também, né? Um dos órgãos que pode afetar é o coração. Tratar enfermidades bucais, escovação e flúor, ensinar a população a escovar o dente, né? Doenças sexualmente transmissíveis é um outro subprograma dentro do programa Saúde do Adulto. Prevenir e tratar precocemente DSTs, AIDS, orientar e educar e captar os casos para cortar a cadeia, para diminuir o número de casos, né? Temos dentro do programa também o subprograma Saúde Mental, prevenir que a doença se instale, terapia, diminuir o número de internações, capacitar o indivíduo para a sociedade e orientar a família a respeito da doença mental que aquele paciente tem, porque às vezes a família não sabe lidar com aquele paciente, tá? Clínica geral. Prevenir e tratar precocemente toda e qualquer enfermidade, orientar e educar, readaptar e encaminhar ao especialista sempre que necessário, que é o que acontece, né? Com 90% dos casos precisa encaminhar para a especialidade. O programa de diabetes, né? Tem aqui na UBS que meu pai trata, tem esse programa de diabetes, né? Então, prevenir e tratar precocemente, diminuir o número de riscos e agravos, orientar contra o tratamento, indicação e dieta, educar e orientar para o autocuidado, principalmente aquele quando é insulino dependente, né? Orienta ele como que ele tem que ter cuidado com os pés, né? Orientar ele quanto à medicação, como que faz a aplicação, como o medicamento deve ser guardado, né? Captar os diabéticos diagnosticados, tratados descontinuamente e os não diagnosticados, possibilitando correta orientação diagnóstica e terapêutica. Os processos educativos, que eu já falei, prevenção de complicações agudas e crônicas e orientação da população geral em relação aos fatores de risco, né? Por exemplo, vou passar lá no clínico geral, eu sou obesa, então já vamos orientar, olha, você é obesa, então você corre, se você tem caso na família, você corre, você tem 50% de chance de virar diabética e precisar usar insulina, então você precisa ter uma educação alimentar, fazer atividade física, essas coisas todas que a gente já sabe. Tá bom? Então a aula hoje acabou. Muito obrigado pela companhia, tá? A gente se vê na próxima. Beijinho. Tchau.